Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou falar sobre as varas especializadas em mediação e arbitragem. Notícia recentemente divulgada pela ministra Nancy Andrighi, que é a corregedora do Conselho Nacional de Justiça, e informou que serão criados em todos os estados brasileiros varas especializadas nos temas de mediação e arbitragem. Fica aqui com a gente e confira, entendendo um pouco melhor do que se tratam essas varas especializadas. Vamos esclarecer tudo sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vou falar sobre a criação das varas especializadas em mediação e arbitragem, segundo notícia divulgada pela ministra Nancy Andrighi, corregedora do CNJ, que divulgou que serão criados em todos os estados brasileiros varas especializadas nesse tema. Essa notícia gerou algum celeuma, alguma dificuldade de compreensão. Muitas pessoas estão confundindo que essas varas terão o papel de realizar a arbitragem pelo Poder Judiciário. Na verdade, não é isso. As varas especializadas em mediação e arbitragem, sobretudo para tratar dos temas relativos à Lei 9.307/96, que é a Lei de Arbitragem, elas terão como escopo a interação com os árbitros, ou seja, com a arbitragem, e não para realizar a arbitragem, mas para viabilizar o bom desenvolvimento da arbitragem. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, nessa informação, é importante a gente dizer que essa notícia, e eu vou me permitir aqui uma leitura rápida sobre isso, essa notícia saiu em 22 de novembro de 2014 e diz assim, eu vou ler aqui a notícia publicada pelo Consultor Jurídico, o site Consultor Jurídico, que diz assim: ministra anuncia criação de varas especializadas em mediação e arbitragem. A ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça e corregedora do Conselho Nacional de Justiça, anunciou a criação de 2 varas especializadas em mediação e arbitragem em cada capital de estado. De acordo com ela, o CNJ instituiu entre suas metas para 2015 a centralização da competência, especializando 2 varas cíveis já existentes nas capitais para resolver todas as demandas relacionadas à Lei de Arbitragem, Lei 9.307/96. O anúncio foi feito durante sua palestra no encerramento, nesta sexta-feira, 21 de novembro, do evento Como a Mediação e a Arbitragem podem ajudar no acesso e na agilização da Justiça, promovido pelo Conselho da Justiça Federal em parceria com o STJ. Aspas, investir na aplicação do uso da mediação é dever de todos nós, juízes, e cada dia mais deve ser motivo da nossa preocupação e estímulo. Fecha aspas. Ressaltou. Ela afirmou que é dever do CNJ empreender todos os esforços para que essa forma de prestação jurisdicional seja um caminho seguro e eficiente para todos aqueles que a escolherem. A ministra ainda enfatizou que o artigo 18 da Lei de Arbitragem garante a equivalência das jurisdições quando afirma que o árbitro, ao conduzir um processo de arbitragem, é um juiz de fato e de direito. Aspas, a nós, juízes de direito, cabe apenas conceder a força coercitiva e propiciar o seu cumprimento. Fecha aspas. Afirmou. Segundo a ministra, essa convivência e o trabalho harmonioso entre juízes e árbitros constitui a verdadeira democratização do Poder Judiciário, propiciando a abertura de múltiplos e novos caminhos. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, presidente do painel, naquele evento que a gente acabou de mencionar, classificou a instalação das varas especializadas em mediação e arbitragem como um momento histórico para o judiciário brasileiro e sugeriu que a iniciativa seja ampliada com a criação de câmaras cíveis especializadas nos grandes tribunais brasileiros. O Poder Judiciário precisa simplificar o Poder Judiciário precisa simplificar a prestação jurisdicional e a mediação e a arbitragem são fundamentais para isso, fecha aspas. Acrescentou, com informações da assessoria de imprensa do STJ. Então, essa matéria é publicada no Consultor Jurídico. Eu sou presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal e participo do COPREMA, o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem,
promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, junto com a SENCA, Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Então, essas duas organizações, a SENCA e o COPREMA, da qual eu participo, se reuniram em 2 de dezembro e decidiram apoiar essa iniciativa da ministra Nancy Andrighi. Então, nós fomos em delegação, e isso está publicado no site do CNJ, nós fomos em delegação e a notícia que está lá no CNJ é a seguinte: OAB apoia a meta da Corregedoria Nacional de criar varas de mediação e arbitragem. Então, nós fomos fazer uma visita à ministra Nancy Andrighi, que nos recebeu de forma muito carinhosa, externando a sua emoção de estar recebendo um apoio histórico como esse do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e de todas as seccionais através do COPREMA, o Colégio de Presidentes de Mediação e Arbitragem, que externou pleno apoio a essa iniciativa, desejando sinceramente que ela seja concretizada e implantada, porque isso fará muito bem à sociedade brasileira e aos advogados brasileiros. Mas essa notícia foi publicada, reportada, e eu tenho visto algumas pessoas se manifestando de forma equivocada, precipitada, talvez porque tenham lido só o título da notícia, não tenham aprofundado sobre ela, estão pensando que se trata de criação de uma vara para que o Poder Judiciário realize a arbitragem. Não, o Poder Judiciário não vai realizar a arbitragem, a ideia não é essa, a meta não quer dizer isso, quer dizer apenas que o Poder Judiciário vai criar uma vara ou vai especializar varas já existentes, varas cíveis já existentes, para tratar de assunto mediação e arbitragem, fazendo a interlocução com as câmaras de arbitragem, com os árbitros, permitindo que aquelas medidas necessárias para o desenvolvimento da arbitragem possam ser feitas com mais agilidade, celeridade e sejam tratadas com mais especialidade. Ou seja, porque já se compreende que a arbitragem precisa, sim, desse tratamento, dessa dinâmica, e isso virá a somar muito mais qualidade para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Mas a gente tratando desse assunto, e eu vou falar um pouco mais sobre o que essa vara vai poder tratar, eu quero fazer justiça, uma justiça muito importante. É claro que algumas pessoas podem dizer que eu estou fazendo isso porque é para o meu pai. Não. O meu pai é um ser maravilhoso que eu amo muito e naturalmente todos amam seus pais, e eu não sou diferente disso. Mas eu quero fazer justiça porque é devidamente merecedor dessa justiça. Em 2002, em janeiro de 2002, foi publicada uma edição da revista Justilex, a edição número 1 da revista Justilex. Na ocasião, eu era o editor dessa revista. E nesta edição, que teve como capa a matéria sobre arbitragem, Justiça Arbitral, um novo caminho, e eu vou mostrar para vocês aqui a capa da revista. Essa é a capa da revista Justilex, edição, vocês podem ver aqui que é Justiça Arbitral, um novo caminho, é a capa dessa revista. E vocês vão ver aqui na orelha da revista, essa parte aqui, vocês vão ver a entrevista que tem como título O Futuro da Justiça Arbitral, desembargador Asdrubal Nascimento Lima, que é o meu pai. Por coincidência é o meu pai, e naturalmente eu não estou nessa área de mediação e arbitragem de graça. Ele, sem dúvida, exerceu influência importante ao trazer esse tema para a minha vida, e ao falar sobre ele eu me empolguei, me interessei, desde então abracei esse assunto, e desde 2002 para cá, um pouco antes, porque eu ajudei a escrever a matéria, então desde 2001 para cá eu abracei esse assunto e venho trabalhando com ele. Mas é importante que se faça esse registro e essa justiça. Em 2002, portanto, o desembargador Asdrubal, que estava na ativa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele falou sobre o futuro da justiça arbitral. Essa é a entrevista que ele falou, o futuro da justiça arbitral. Nesta entrevista, ele se referiu a um projeto que ele apresentou. Um projeto que ele apresentou
e eu vou me permitir a leitura aqui, para criar a vara de questões arbitrais. Então a Justilex fez a seguinte pergunta a ele: o senhor apresentou alguma proposta? Asdrubal Lima, desembargador. Aproveitando o magnífico anteprojeto produzido pelo eminente desembargador Natanael Antônio Fernandes para alteração da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, ousei apresentar uma proposta para a inclusão no anteprojeto em forma de sugestão para a criação de uma vara de questões arbitrais com competência geral para apreciar medidas cautelares, coercitivas e de execução forçada no âmbito da nova lei e elaborando em resumo a seguinte justificativa. Aí ele transcreveu a justificativa que ele colocou no projeto, eu não vou ler ele aqui porque é um pouco extensa. E aí, ao final, ele propôs, então, a criação de uma emenda aditiva àquele projeto, que era um projeto para alterar a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ou seja, ele escreveu esse projeto em 2001, porque essa revista circulou já no início de janeiro de 2002, e a entrevista foi concedida ainda em dezembro de 2001, e, portanto, nessa entrevista ele já tinha apresentado o projeto. Portanto, ele apresentou esse projeto em 2001. E a emenda aditiva acresça-se à seção 16 no capítulo 2, com o seguinte título: Vara de questões arbitrais, adicionando-se ainda o artigo 36, renumerando-se os demais. Então, a redação proposta por ele foi seção 16 da Vara de Questões Arbitrais, artigo 36. Aos juízes da Vara de Questões Arbitrais, compete processar e julgar a ação de nulidade prevista na Lei 9.307/96, bem como determinar as medidas coercitivas, cautelares e executórias necessárias ao cumprimento das cláusulas compromissórias previstas na Lei de Arbitragem, notadamente aquela constante do artigo 7º, nas questões surgidas em institutos e entidades de arbitragem sediados no Distrito Federal. Então, essa ideia apresentada pelo desembargador Asdrubal Lima, à ocasião, em 2001, e nós já estamos no finalzinho de 2014, portanto, há 13 anos atrás, demonstra o quanto ele foi visionário, o quanto ele vislumbrou o desenvolvimento, o amadurecimento e crescimento da arbitragem no Brasil, e como isso representaria uma necessidade que o Poder Judiciário se aparelhasse adequadamente para poder interagir com a arbitragem, dando a celeridade, dando o tratamento específico e especializado que o tema requer. Naturalmente, para que o Poder Judiciário não servisse e não pudesse representar um obstáculo ao desenvolvimento da arbitragem e alguma coisa que desincentivasse a escolha desse caminho pela sociedade, pelos empresários, pelos cidadãos. Então, de fato, é preciso fazer esse registro, parabenizar o desembargador Asdrubal pela sua visão extraordinária, muitos anos antes de ter tratado desse assunto. Mas não podemos deixar de fazer justiça à iniciativa verdadeira e concreta da ministra Nancy Andrighi, por estar empreendendo um tema de grande relevância para a sociedade brasileira, um tema de grande importância para a advocacia brasileira e que seguramente dará uma contribuição ainda mais efetiva, mais rica e mais concreta para que a arbitragem se consolide cada vez mais no Brasil e, naturalmente, abra espaço para que as pessoas se sintam motivadas, interessadas e seguras de percorrerem o caminho da arbitragem para resolverem seus conflitos, porque o Poder Judiciário estará atento e interessado em dar a dinâmica adequada para que nenhuma questão que envolva a necessidade do Poder Judiciário na interação com a arbitragem possa servir de obstáculo para o bom desenvolvimento da arbitragem. E agora vamos falar um pouco, então, sobre o que são essas questões que podem ser tratadas por essa vara especializada em mediação e arbitragem. Bom, a lei de arbitragem traz alguns temas que provavelmente possam, em algum momento, necessitar do Poder Judiciário para desenvolver algumas questões.
Um dos temas tratados na lei de arbitragem atual, a lei 9.307/96, é importante se diga que está em fase final de votação no Senado, para ser votado no Senado as emendas apresentadas na Câmara dos Deputados ao projeto de lei que vai alterar a lei de arbitragem, que vai dar mais amplitude à lei de arbitragem e seguramente consolidando ainda mais o seu desenvolvimento no Brasil. Mas em que pese isso já está na fase final, ainda não aconteceu, então vamos falar da lei como está posta hoje. A lei de arbitragem prevê lá no seu artigo 7º a possibilidade de que o juiz público, o juiz de direito, seja chamado a resolver uma questão quando a cláusula compromissória, a convenção de arbitragem, não for cheia, não for suficientemente esclarecedora e completa para definir todos os elementos necessários para a instauração e desenvolvimento do procedimento de arbitragem. Por exemplo, prevê a cláusula que será resolvido por arbitragem a eventual disputa decorrente daquele contrato, mas não prevê quem irá dirimir esse conflito, qual a Câmara e quais os árbitros, quem irá pagar, como o procedimento será desenvolvido, em quanto tempo, etc. Não prevê nenhum detalhe para o desenvolvimento da arbitragem. Então, a falta de algum detalhe que a lei estabeleça como necessário para que possa se instalar a arbitragem e se desenvolver o procedimento, pode reclamar, se as partes não chegarem sozinhas a um consenso, reclamar que busquem o Poder Judiciário para que o juiz público, então, defina, satisfaça essas lacunas que não foram resolvidas pelas próprias partes. Claro que as partes serão chamadas pelo juiz para tentar se conciliar em relação a isso e chegarem a um acordo sobre os elementos que faltam para a complementação da convenção de arbitragem, mas se ainda assim não chegarem a um consenso, o juiz irá preencher essas lacunas, dando uma sentença que servirá como a convenção de arbitragem, o termo de compromisso arbitral, e sanando todas essas questões. Então, esse assunto, por exemplo, quando criadas varas especializadas, serão resolvidos por essa vara especializada. Veja que não é o judiciário fazendo a arbitragem, mas apenas dando a sua contribuição, e já seria hoje, de qualquer maneira. A diferença é que cairia em uma vara civil comum e entraria no fluxo de todos os outros processos, e no fluxo dos outros processos isso poderia criar dificuldade para o bom andamento da arbitragem. E sem falar que o juiz de uma vara civil geral trata de muitos outros assuntos e talvez faltaria a ele um pouco mais de especialidade para tratar esse assunto de forma mais específica, compreendendo melhor a extensão e alcance das previsões da lei. Bom, outro aspecto que poderá se socorrer do Poder Judiciário, quando necessário, é o uso das medidas coercitivas ou das medidas cautelares. Quando você precisar de uma medida cautelar que anteceda a instauração do procedimento de arbitragem, as partes precisam procurar, quando não está previsto no regulamento da Câmara escolhida ou não está previsto na convenção de arbitragem, a chamada figura do árbitro de emergência. Então, quando não está previsto isso, eles precisam procurar o Poder Judiciário para que possam buscar uma medida cautelar quando justificam que essa medida cautelar é inclusive para garantir a utilidade do futuro procedimento de arbitragem depois dele ser instalado efetivamente, para que os árbitros então possam desenvolver o seu trabalho. E aí é chamado o Poder Judiciário para isso. Existindo a vara especializada, quando for uma situação como essa, esse procedimento cairá diretamente na vara especializada para que possa então tratar desse tema diretamente das medidas cautelares. É possível também as chamadas medidas coercitivas, que já instalado o procedimento de arbitragem, o árbitro precise de uma medida que necessite do uso da força. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente que o árbitro, ele decide a questão, ele vai dizer o que é certo e o que é errado para a disputa que está sob os seus cuidados e que foi delegado a ele essa missão pela confiança das partes, mas ele não tem a espada da justiça, ele não tem a força. Então, se ele precisar de uma medida coercitiva, como, por exemplo, conduzir uma testemunha para uma audiência em que ela tenha resistido a comparecer, nós sabemos que
testemunhar não é um favor, não é uma gentileza, mas é um dever do cidadão quando chamado a tal. Então, até porque pode vir a responder por um crime de falso testemunho, caso se recuse a testemunhar. Então, o árbitro pode precisar de uma medida de condução coercitiva dessa testemunha, ou pode precisar de uma medida coercitiva para o cumprimento de uma deliberação que ele tenha tomado e que a outra parte não tenha cumprido, ou que efetivamente um terceiro ainda não tenha contribuído para o desenvolvimento da arbitragem, esteja criando alguma resistência, como liberar algum documento, algo nesse sentido. Então o árbitro toma a sua decisão e ele vai se comunicar com o juiz público. Por hora não tem um instrumento muito bem estabelecido, então é ofício que ele dirige ao juiz público para isso. Existindo a vara especializada, isso vai para a vara especializada, então o juiz público saberá como dar o tratamento adequado. É importante abrir um parênteses aqui para dizer que a lei, o projeto de lei que altera a lei de arbitragem, que está em fase final de votação, cria a carta arbitral, e a carta arbitral, nós já fizemos um programa sobre isso. Quem quiser saber mais detalhes pode assistir o programa chamado Carta Arbitral. A carta arbitral é uma forma de interlocução do árbitro com o juiz público para facilitar essa dinâmica. Ela funciona de forma semelhante ao que funciona uma carta precatória de um juiz público de uma comarca para o juiz público de outra comarca. A carta arbitral é do árbitro para o juiz público solicitando uma determinada diligência necessária, que pode implicar inclusive no uso da força, e aí ele requisita ao juiz público que dê o cumpra-se na sua solicitação, na sua requisição, para que aquela diligência seja realizada. Então esse é outro exemplo que pode ser tratado por essa vara especializada em mediação e arbitragem. Outra questão também importante, então medidas coercitivas, medidas cautelares, a questão relativa ao artigo 7º da lei de arbitragem. A outra questão é quando há uma discussão sobre a nulidade da sentença arbitral, ou seja, a ação anulatória contra a sentença de um árbitro ou de um tribunal arbitral, em que se discute que o procedimento de arbitragem não cumpriu os princípios orientadores que a lei de arbitragem estabelece, ou os princípios constitucionais que versam sobre o devido processo legal, e tenha contaminado a validade desse procedimento, por exemplo. E aí, naturalmente, com aquelas hipóteses previstas na lei de arbitragem que podem ensejar a nulidade ou a anulação da sentença arbitral, eles querem propor ao judiciário uma ação, e devem fazer isso no prazo de até 90 dias, eles devem propor uma ação anulatória. Essa ação anulatória seria de competência dessa vara especializada. Além desse aspecto, você também poderá tratar nessa vara especializada sobre as execuções das sentenças arbitrais, caso não haja o cumprimento espontâneo da sentença arbitral. E aí eu abro um parênteses para fazer um registro. As estatísticas das câmaras de arbitragem apontam que é muito grande a margem de cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais. Por quê? Porque a lógica, porque é o princípio, porque quem adota a arbitragem sabe dessa regra, está disposto a cumprir a sentença, seja ela qual for, na medida em que aceitou caminhar por esse caminho, que é o caminho da arbitragem. Então há uma grande margem de cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais. Mas, fecha parênteses, caso não haja o cumprimento espontâneo, vai precisar do cumprimento da sentença arbitral, que é considerado título executivo judicial segundo o Código de Processo Civil. Então, se é um título executivo judicial, vai precisar de um procedimento de execução forçada, de cumprimento de sentença. Esse procedimento poderá caminhar pela vara especializada de mediação e arbitragem, dando uma dinâmica diferente, compreendendo as peculiaridades do procedimento de arbitragem. Portanto, essa é a ideia. Parabéns à iniciativa da ministra Nancy Andrighi, parabéns ao CNJ por estar albergando essa ideia, parabéns ao SENCA e ao COPREMA, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por estar abraçando essa ideia, apoiando irrestritamente para que ela se desenvolva. Estamos aqui na torcida que isso aconteça,
E você, gostou do nosso programa? Ficou ainda com alguma dúvida sobre esse tema? Manda um e-mail para mim. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo, responder a sua dúvida. E se você tiver um outro tema que você gostaria de ver tratado aqui no nosso programa Momento Arbitragem, não hesite. Mande para a gente a sua sugestão. Terei grande prazer de interagir contigo e, por que não, trabalhar um programa inteiro tratando sobre a sua sugestão. No mais, eu quero agradecer muito, muito mesmo a sua audiência e dizer que estamos aqui sempre, toda semana, toda segunda e quinta, no Momento Arbitragem, para tratar sobre temas relacionados a soluções extrajudiciais de conflito. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Até o próximo programa. Um grande abraço para você. Até!